Quantas não foram as pessoas que por conta de um problema no carro, começou a sair dinheiro, e pela falta de preparação se desequilibraram por completo financeiramente falando? Diga isso junto comigo, por favor. É a hora de realizarmos grandes proezas. Mais do que nunca, esta é a hora. Heróis. Heróis nascem em momentos de dor. Heróis surgem em momentos de grande necessidade. Heróis chegam com posicionamento para fazer a diferença em um lugar marcado por dor, vergonha, humilhação, entre muitas coisas. A Bíblia nos apresenta a galeria dos heróis da fé. E nessa galeria existe um homem especial, em que a história dele reflete o contexto de muitos de nós. Gideão, sem dúvida alguma, ele construiu uma das histórias mais marcantes de toda a palavra do Senhor. Gideão foi o escape, foi a saída, o instrumento para todo aquele contexto sem saída que a nação de Israel estava enfrentando. Durante 7 anos, a nação de Israel tinha sido entregue nas mãos dos midianitas. E esse texto diz que todas as vezes que a nação de Israel plantava algo, de uma forma intencional, os inimigos vinham para arrebentar, destruir com todos os plantios. Isso pode ser a resposta de talvez o porquê muitas pessoas não têm colhido aquilo que acreditavam ser justo. Você planta, vem o inimigo e arrebenta com a colheita. Você se esforça, vem o inimigo e devasta tudo. Até que o Senhor se posicionou por intermédio de um anjo, dizendo a Gideão: o Senhor te escolheu. Você vai ocupar uma posição de grande responsabilidade e por intermédio da tua vida, mudanças serão promovidas. Eu acho incrível o fato de que Gideão, com 300 homens, ele teve poder para vencer um exército comparado a um enxame de gafanhotos. Quem aqui já presenciou? Talvez um enxame de gafanhotos não. Quem aqui já brincou num vespeiro? Um cacho marimbondo? Não vai falar que você já inventou de soltar uma bombinha. Já vi isso acontecer. Jogar pedra. Ô ideia idiota, né? É a receita para sentir dor. E eu estava meditando sobre isso. Porque entre todas as grandes vitórias que nós conhecemos na palavra do Senhor, busca na tua memória algum momento que o Senhor pediu ao povo de Israel: tire o número de soldados que você tem, mande pessoas embora. Por que somente nessa passagem? E eu estava pensando sobre isso. O Senhor fez a seguinte advertência: Gideão, vocês têm gente demais.
corre o risco de vocês vencerem essa batalha e vocês gloriarem a si mesmos, dizendo: foi pela nossa força, foi pela nossa capacidade, foi pelas nossas habilidades. Na verdade, o Senhor não pediu para que homens saíssem. O Senhor só estava trabalhando para tirar a autossuficiência do meio do povo. O Senhor estava tirando o orgulho do meio do povo. O Senhor estava tirando a vaidade do meio do povo. Nossa, mas sobraram somente 300. Tinha muito orgulho, muita autossuficiência lá dentro. E por que o Senhor estava fazendo isso? Porque quanto mais do homem, menos de Deus. Quanto mais da nossa natureza carnal, menos nós teremos do Espírito. Por outro lado, quanto mais vazios nós estivermos, mais o Senhor vai derramar sobre nós. Mais força, mais poder, mais autoridade. E olha como é curioso, né? Gideão tinha 32 mil homens à disposição. Já na primeira chamada, 22 mil foram embora. Para quem tinha 32 mil, ficar com 10 mil, a diferença é absurda. É muito grande. Mas isso nos dá um alerta a respeito de algo. Muitas vezes nós achamos que tiramos tudo, nós já chegamos naquele nível, nós já nos tornamos aquela pessoa, e aí vem o Senhor e diz: ainda tem muita coisa aí que precisa ser tirada. Não, mas eu melhorei, eu evoluí. Sim, saíram 22 mil características humanas, ainda tem muita coisa aí. E quando isso acontece, tende a ser um momento que, um grande exemplo para isso, seria um balde de água fria. Você acha que está numa condição, em um determinado nível, e o Senhor deixa claro que ainda tem muito de si mesmo. Tem que tirar, tem que tirar. Agora, imagine vocês, eu e mais 2 pessoas aqui, cada um de nós representando 100 homens, para enfrentar um exército como vocês. Imagina eu contra todos vocês. Dependendo da ocasião, o sentimento é: Senhor, mas o Senhor não me deixou nada? Não tem nada aqui. E Ele faz isso para que Ele possa colocar o tudo dele dentro de nós. Quanto mais dele, mais implacáveis nós nos tornamos. Quanto mais dele, maior será o nosso poder de realização, o nosso poder de crescimento. Juízes 5, versículo 8 diz assim: logo a guerra estava às portas. A palavra do Senhor diz que existe o tempo de nascer, o tempo de morrer, existe o tempo de chorar, o tempo de sorrir, existe o tempo de costurar, o tempo de rasgar, o tempo de abraçar, o tempo de deixar ir, existe o tempo de guerra e existe o tempo de paz. Mas não existe aviso prévio para a guerra, não existe aviso prévio para os desafios. A guerra alcança todos, mas não são todos que entram na guerra. No versículo 7 diz assim: já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Na NBV diz assim: as aldeias de Israel ficaram desertas e adormecidas. A falta de preparo faz com que muitos sejam omissos diante das batalhas da vida. Nesse cenário, nesse contexto, um rei chamado Jabim, que era rei de Canaã, ele veio para oprimir o povo de Israel com tanta força, com tanta força, com tanta força, que passaram-se 20 anos e eles estavam debaixo daquele mesmo jugo. E quando procurou-se em Israel uma pessoa para se posicionar,
todos já tinham desistido, todos já tinham se entregado, até que teve uma pessoa, uma mulher que se levantou com muita força. A guerra chegou às portas e não se via um só escudo ou lança entre 40 mil de Israel. Já parou para pensar o quanto isso é grave? Entre 40 mil pessoas, uma única pessoa teve a força para se posicionar? Diga isso junto comigo, por favor. O desafio de hoje revela a minha preparação de ontem. As batalhas de hoje revelam o quanto o meu tempo foi produtivo, visando o meu fortalecimento e o meu crescimento. Diante dos desafios da vida, tem pessoas que caem a ficha que elas não se prepararam coisa nenhuma, ou se prepararam muito mal. Foco, disciplina e preparo. Essas são 3 características que acompanham toda pessoa bem-sucedida, todo vencedor. Vamos juntos, por favor. Repete isso comigo. Tentação, provação e afronta. Todos nós em algum momento vamos passar pelos 3 cenários ao longo da nossa vida. Tentação. Tentação, se eu pudesse resumir, nada mais é do que uma oportunidade de retrocesso. A palavra do Senhor diz que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Provação. Provação, ela vem do Senhor. Provação está diretamente ligada à promoção. Provação é um caminho para um crescimento sem igual. Afrontas seria uma fúria, um ataque, retaliação, uma resposta do inimigo em relação a algo que nós tenhamos feito. E o que essas 3 coisas têm em comum, esses 3 momentos? Todos eles exigem foco, preparo e disciplina. A preparação é uma questão tão interna quanto externa, mas principalmente é uma questão interna. Quando Golias, no livro de 1 Samuel 17, ele foi para enfrentar, ou melhor, quando Davi foi para enfrentar Golias, Davi não sabia que Golias estava lá. Golias foi uma surpresa. Ao mesmo tempo foi uma surpresa, como também não foi uma surpresa. Foi uma surpresa porque ele não esperava encontrá-lo lá, mas não foi uma surpresa porque o seu espírito estava pronto. Um espírito pronto, vamos juntos por favor, um espírito pronto não desperdiça oportunidades. Todos aqueles homens que estavam no campo de batalha, todos, sem exceção, estavam muito mais armados do que Davi. Externamente falando, muito mais preparados do que Davi. Mas internamente falando, ninguém tinha mais preparo do que Davi. O preparo, ele exige renúncia. A renúncia exige foco e disciplina. Foco e disciplina exige energia. E não são todos que estão dispostos a colocar energia para manter o foco e estabelecer disciplina. A frustração, ela cansa mais do que o esforço. A frustração, ela cansa muito mais do que qualquer esforço que você tiver que fazer. A inconstância na fidelidade de Israel trouxe momentos constantes de dor para ela. Israel estava vivendo este caos há 20 anos. E justamente pela omissão, essa falta de preparo, esse sentimento, essa sensação de não estou pronto, fez com que eles dessem a resposta errada diante daquele inimigo. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim:
Se a oportunidade chegar e você estiver se preparando, você já está atrasado. Preparo é para a vida. Existe um policial aqui da igreja que, em um determinado momento, numa conversa com ele, foi até numa reunião, ele disse o seguinte: foi perguntado a ele, por que você anda armado em todos os lugares que você vai? E ele disse assim: eu prefiro estar muito bem preparado e não ter que usar absolutamente nada, do que ter a necessidade de fazer alguma coisa e eu aparecer naquele lugar despreparado. Eu diria que uma pessoa que se prepara é uma pessoa virtuosa. 2 Crônicas 14 diz assim: Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra eles naqueles anos, porque o Senhor lhe tinha dado repouso. Ele disse a Judá: vamos construir essas cidades, cercá-las de muralhas e torres, portões e ferrolhos. Vamos juntos, por favor. Enquanto a terra, o que está escrito ali? Vamos aproveitar esse tempo para fortalecer o que é preciso. Vamos aproveitar este tempo para nos prepararmos. Vamos aproveitar esse tempo literalmente como um preparo para questões futuras. Plantio é uma condição imediata. O que eu desejo viver ou o que eu desejo evitar, eu começo a plantar agora. Aqui nós vemos um homem agindo com muita sabedoria. Ele tinha aproveitado do fato de que o Senhor tinha dado um tempo de paz para ele. Um tempo em que, literalmente, em todos os lugares do reino, eles poderiam repousar em paz. Mas não para jogar o tempo fora. Muito pelo contrário. Uma mente focada não desperdiça oportunidades, até quando aquele momento parece não ser uma oportunidade. Na verdade, todo tempo é oportunidade de crescimento. Enquanto a terra ainda estava em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor, o nosso Deus, nós temos buscado e Ele nos deu repouso por todos os lados. No 9 diz assim: o etíope Zerá marchou contra eles, com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Não tinha nada. Estava tudo em paz. De repente um grande problema apareceu. Olha, sinceramente, se vocês soubessem o tanto que é comum nós ouvirmos a seguinte frase: estava tudo indo bem, estava tudo tranquilo, foi do nada, aconteceu, a minha vida virou de cabeça para baixo, simplesmente tudo começou a dar errado, tudo começou a ficar amarrado. Parece que estava caminhando em ritmo de crescimento e de repente eu me vejo numa situação caótica. Foi o que aconteceu nessa ocasião. Estava tudo em paz, eles não estavam relaxados, mas eles estavam em paz. Viver em paz e ser um relaxado são duas coisas completamente diferentes. Este homem, ele aproveitou do tempo que ele teve para se preparar para algo que ele ainda não tinha vivido. E quando nós falamos de preparo, o preparo ele se enquadra em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, olhando do ponto de vista profissional financeiro, a regra é clara. Você paga a conta, você gasta um pouco, você transborda um pouco e você guarda um pouco. Quantas não foram as pessoas que por conta de um problema no carro começou a sair dinheiro e pela falta de preparação se desequilibraram por completo financeiramente falando. Ao invés de fazer caixa, por exemplo, para a empresa,
Porque a Bíblia deixa muito claro, existe o período de vacas gordas e existe o período de vacas magras. Existe a época que você vai estar ganhando mais, vai estar rendendo mais, tem dias, tem épocas que talvez vai fechar um pouquinho ali. Então o preparo é extremamente importante para que você não seja pego de surpresa. Esse fortalecimento espiritual, por exemplo. Sabe qual que é uma das maiores diferenças de uma pessoa que vive uma vida com Deus de verdade? A forma como ela processa cada informação que chega. Uma pessoa despreparada, espiritualmente falando, quando a informação negativa chega, a reação é: ai meu Deus, e agora? Quem já fez isso? Levanta as mãos, por favor. Hoje, com o teu nível de preparo espiritual e emocional diferentes, mesmo que as notícias ruins cheguem, como você processa as informações que chegam até você? Literalmente, o que eu passo não muda o que eu faço, onde eu estou não muda quem eu sou. Eu continuo permanecendo firme, acreditando, a notícia negativa chegou, mas ela não é definitiva. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate. Por que Asa não titubeou? Por que a base de Asa não tremeu? Porque estava preparado para aquele momento. Ele não pensou duas vezes. Os inimigos chegaram e eles imediatamente se colocaram em posição de combate. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Existem batalhas e batalhas na vida. Tem batalhas que nós conseguimos sim tirar de letra. São problemas que chegam, nós sabemos como reagir, a resposta é rápida, a mudança é rápida. Mas tem problemas que nos colocam exatamente nessa posição, como se o problema fosse forte e nós fôssemos fracos ou impotentes diante deles. Quem aqui já se sentiu impotente diante de uma situação? Levanta as mãos, por favor. Asa sabiamente vira e diz: ah, Senhor, não tem ninguém como tu para livrar os fracos das mãos dos poderosos. Não tem ninguém melhor para dar vitória ao teu povo diante de um problema tão grande. Não tem ninguém superior ao Senhor que possa nos dar vitória diante de inimigos, obstáculos tão desafiadores. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército, ó Senhor. Tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Vamos juntos, por favor. Ação rápida, resposta rápida. O Senhor derrotou os etíopes. Simples, o Senhor derrotou os etíopes. Aquele homem estava tão preparado internamente, externamente, de todas as formas, que por mais que o inimigo fosse poderosíssimo, 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, o Senhor deu uma vitória rápida. E Asa saiu, e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças, e os homens de Judá saquearam muitos bens. Na NAA diz assim: e os etíopes foram mortos sem restar nenhum sequer. Como está escrito no Salmo 60, esse homem realizou uma grande proeza. Vamos juntos, por favor, repita isso comigo com muita força. Neste ano, eu vou realizar grandes proezas. Problemas grandes cairão por terra. A minha vitória será extraordinária. A ele. E por que o que ele realizou aqui foi uma grande proeza? Olha o porquê. O rei Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, que traziam grandes escudos e lança.
e 280 mil homens de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Eram 1.300.000 contra 580 mil homens. A Bíblia, ela relata vários momentos, várias ocasiões, em que o povo de Deus estava em uma desvantagem, ou numérica, ou de poder, ou de armamento. Mas olha o que o Salmo 35:10 nos diz: o Senhor livra os fracos dos inimigos mais fortes do que eles. 300 venceram o exército comparado a um enxame de gafanhotos. Um homem de estatura econômica venceu um inimigo que tinha 2,90 metros de altura. Um exército de 580 mil homens venceu um exército de 1.300.000 homens. Você se sente vulnerável diante de algum obstáculo? Querido, com Deus você ainda é a maioria. Com Deus você ainda é a força maior. Com Ele ao teu lado, não importa qual é o tamanho do problema, o problema se levanta para cair na mesma hora. Olha um exemplo poderoso sobre isso que nós estamos falando. Gênesis 14:9. Eram 4 reis. Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Eram quantos reis? 4 reinos contra 318 homens. Sabe o que é mais curioso? Sabe o que Abraão ele teve que fazer? Resolver BO de família. Quem aqui já teve que socorrer familiar em alguma questão? Levanta as mãos aqui. Foi exatamente isso que Abraão teve que fazer. Ló tomou uma decisão com base no estômago. A situação parecia agradável, extraordinária. Ele se estabeleceu perto de Sodoma e Gomorra. Tem algo dentro de você. Quem começa perto, termina dentro. Quem começa perto, termina dentro. Por isso, cuidado onde você estabelece e com quem você fala, com quem você convive. Aquele homem se colocou numa posição em que qualquer coisa que acontecesse àquele povo, ele sofreria as consequências, e foi o que aconteceu. Quando a notícia chegou até Abraão, Abraão não chorou, Abraão não se lamentou, Abraão se posicionou, porque ele estava preparado para aquilo. E olha que curioso, ao contrário de homens como Davi, homens como o próprio Gideão, nessa ocasião, Abraão, a Bíblia não relata que era um homem de guerra. A Bíblia não relata que Abraão, no período específico do ano, saía para batalhar contra as nações. Mesmo que não estivesse armado, ele estava preparado. Ele tinha consciência, talvez eu nunca precise usar esses 318 homens, mas enquanto eles estiverem aqui e eu tiver tempo, eu vou aproveitar desse tempo, eu vou me fortalecer, eu vou fortalecê-los, eu vou treiná-los. Quando chegou a aprovação, deram a resposta certa. O emocional forte é consequência de um emocional exercitado. Quem não exercita o emocional, quem não exercita o espiritual, diante das batalhas enfrentam grandes surpresas. A palavra do Senhor diz: se te mostrares frouxo no dia da batalha, a sua força será? Essa mesma passagem em outra tradução diz assim: é no dia da batalha que você descobre qual é a sua força. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abraão os perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Vamos juntos, por favor. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Muitos tiveram muitas coisas da vida tiradas de vocês. Muitos foram saqueados.
Muitos foram roubados na alegria, na realização. Muitos tiveram grandes perdas nos últimos meses, talvez anos. Mas um espírito focado, preparado, te permite recuperar absolutamente tudo. Vamos juntos, por favor, diga isso. Neste ano, eu vou recuperar tudo aquilo que foi tirado de mim, da minha família, da minha empresa, a minha alegria. Eu vou recuperar tudo. Filipenses 4,13 diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. O teu contexto foi incluído nessa passagem. Não importa qual é o grau de dificuldade que você está enfrentando agora. Com o poder, com a força que Cristo te dá, você pode enfrentar qualquer situação. Mas a minha situação é grande. Qualquer situação. Mas a minha situação foge um pouco da minha alçada, depende de terceiros. Qualquer situação. A minha enfermidade é incurável. Qualquer situação. Mas o fulano nunca mudou. Por que vai mudar agora? Qualquer situação. Mas eu dependo do clima. Qualquer situação. É um problema judicial terrível. Qualquer situação. É uma dívida astronômica. Qualquer situação. Mas eu sou pequeno. Qualquer situação, todas elas, com a força que Cristo nos dá, nós podemos romper, avançar, dizer não, colocar uma risca no chão, dizendo daqui não passa mais, estou me estabelecendo nesse território. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Tome posse disso para a sua vida. Diga isso junto comigo, por favor. Este é o dia que o Senhor entregou o problema. Fala para você aí, qual é o problema? Pode falar. Diga isso, este é o dia que o Senhor entregou este problema nas minhas mãos, e Ele vai à minha frente. Olha o que aquela mulher teve: a coragem, a ousadia, o poder para declarar, para profetizar. Este é o dia. Nós temos que viver a nossa vida exatamente assim todos os dias. Este é o dia que eu vou fazer, este é o dia que eu vou me arriscar, este é o dia que eu vou perder a oportunidade, este é o dia que eu vou receber o meu sim, este é o dia que essa situação que está amarrada vai ser desamarrada, este é o dia. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera. Olha como uma coisa está condicionada à outra. Diante do avanço de Baraque, diante do avanço, progresso, crescimento, caminhar, agir, o Senhor derrotou Sísera. Permanência, vamos juntos por favor, permanência não traz vitória. Olha para a pessoa do teu lado e diga isso: permanecer no mesmo lugar não vai trazer a tua vitória. Diante do avanço, diante daquele ato corajoso, o Senhor trouxe grande vitória, e todos os seus carros de guerra, e o seu exército ao fio de espada, e Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Dali em diante os israelitas olha que palavra forte, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que o eliminaram por completo. Quanto mais eu me fortaleço, mais eu elimino determinadas situações. Quanto mais forte eu vou ficando, mais eu vou eliminando alguns problemas, eu vou me fortalecendo. Fortalecimento é um ato contínuo, até que não sobrou absolutamente nada, e não será diferente na sua vida, em nome de Jesus. Se coloquem de pé todos, por favor.
O Senhor disse a Gideão: vá com a força que você tem. Olha, o Senhor, Ele consegue enxergar em nós muito mais do que nós mesmos. Muitas vezes, por conta de uma deformação anterior, a nossa visão sobre nós mesmos é muito limitada, é muito rasa. Nos sentimos fracos, menores, incapazes. E o Senhor estava deixando claro: querido, com aquilo que você tem é o suficiente para alcançar grande vitória. Com aquilo que você tem, você pode pagar as dívidas. Com aquilo que existe dentro de você, você pode vencer essa enfermidade. Com aquilo que você tem, você pode ter a sua família de volta. Com aquilo que você tem, você pode vencer qualquer tipo de obstáculo, todo tipo de obstáculo, com aquilo que você tem. E é justamente pelo fato do diabo ter conhecimento disso, que um dos lugares que ele mais vai atacar é justamente esse. Nos fazendo acreditar que não conseguimos, não podemos. Por ele saber que o Senhor está conosco e com aquilo que nós temos, nós podemos sim, ele luta para te colocar numa posição mais baixa. Ele mexe até com a sua autoestima em alguns momentos, te fazendo se sentir menos, sendo que o Senhor está tentando te puxar para o mais. Dependendo do amontoado de problemas que nós temos, um dos pensamentos que tomam conta de nós é: Senhor, como eu vou conseguir resolver tudo? Olha o que o Senhor disse a Gideão: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Você derrotará todos os problemas como se fosse um só problema. Você vai vencer todas as dívidas como se fosse uma única dívida. Você vai vencer todos os seus inimigos como se fossem um único inimigo. A multiplicação do poder da glória do Senhor traz como consequência uma subtração absurda de problemas, adversários, inimigos. O tempo todo nós estamos nos preparando, o tempo todo nós estamos sendo treinados, justamente para que no dia da dificuldade nós possamos dar a resposta certa. Essa pessoa está aqui na reunião. Alguns anos atrás, uma mulher que está aqui na igreja, ela perdeu um familiar, um ente querido, e ela estava muito abatida ali no corredor da igreja, chorando muito, não por frieza, mas por saber conhecer o que conhecemos. Eu disse a ela: tudo que você recebeu foi preparando você para momentos como este, dores inesperadas, acontecimentos inesperados, momentos difíceis. Querido, viva a tua vida se preparando como um campeão. O tempo todo você precisa de um preparo como campeão. O tempo todo. Isso exige. Tem dias que você não vai estar no seu 100%, mas você precisa continuar. Eu falava isso hoje cedo, mas ontem na reunião das 19h30, o bispo Rodrigo estava fazendo culto, e eu confesso que ontem para mim foi um dia muito difícil, porque ontem foi um dia que eu dormi 4h30 da manhã e eu acordei às 6h30, então eu estava com 2 horas de sono, sem ter pregado o olho em nenhum momento do dia. Quando, assim, se você dorme 2 horas, se prepara, a bateria acaba com 18 horas, às 18 horas, às 19 horas já acabou tudo. E eu me vi no culto dele, do bispo Rodrigo, no momento da oração, fazendo uma oração amena,
Sabe, é assim, eu tenho algo comigo. Se a oração não provoca nada em mim aqui, não vai provocar nada lá em cima. Se a minha oração não me tira do eixo, querido, ela não vai ter muito resultado lá em cima. Quando aquilo veio na minha mente, falei, opa! Então quer dizer que em todos os momentos da vida que eu me sentir um pouco mais cansado, quer dizer que eu vou dar a resposta errada? Não, já estou me treinando para cansaços maiores que eu vou sentir, porque eu vou realizar muito mais. Acorda, Vitor. E eu comecei a orar, e eu comecei a colocar força. Eu fui na força do ódio, com muita raiva, e eu coloquei força, eu me empenhei, porque aquele momento foi um treinamento, eu não tenho a menor dúvida, para coisas que eu ainda vou viver. Se eu tenho me cansado correndo nessa medida, quando o Senhor me mudar de medida, eu vou me cansar muito mais. Então eu tenho que estar pronto para todo tipo de ocasião. Tem fases da vida que a gente dorme menos mesmo. Tem fases da vida que a gente come menos. Tem fases da vida que você vai ficar semanas, talvez meses, sem fazer aquilo que te dá prazer. Ficar um pouquinho à toa. Tem fases da vida que não existe isso. Tem fases que é guerra. E o tempo todo nós estamos nos preparando para momentos como este. Eu falei, sai para lá, Satanás. Oração amena não é comigo não. E aí eu despertei. Aí acabou o culto, aí desligou de vez. Aí eu confesso que quando eu subi, eu estava de ideia ainda ficar um pouquinho com a Catarine, mas eu acho que eu fiquei mais com o meu travesseiro do que com ela. Mas eu sei que naquele culto, naquele momento, naquela hora, eu dei a resposta certa. Eu estava o físico não estava pronto, a mente estava preparada para aquilo. Eu sei que enquanto eu falo aqui, o Espírito puxa para o contexto que se adequa a você. Ele encaixa naquele ponto. 1 Samuel 14,6 diz assim, levante a sua voz com muita força, não existe nada que possa impedir a vontade de Yahvé de nos dar vitória. Não existe nada. Pegue o seu propósito, por favor. Com seus olhos fechados neste momento. Querido, este momento pode ser tanto um período de guerra, quanto um período de preparo, de treinamento para você. A palavra do Senhor diz: existe um tempo certo para cada coisa debaixo do sol. Existe tempo de nascer, existe tempo de morrer, existe tempo de chorar, existe tempo de sorrir, existe tempo de guerra, existe tempo de paz, mas lá não diz que existe o tempo da derrota. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo exatamente isso: se não existe o tempo da derrota, eu não serei derrotado. Se não existe o tempo da derrota, eu não vou conhecer a derrota, a minha família não vai conhecer a derrota, a minha empresa não vai conhecer a derrota. Meu Deus, eu tiro forças de onde eu não tenho, mas eu me posiciono. A guerra está às portas, a guerra pode chegar a qualquer momento. Eu não vou titubear, eu vou vencer, eu vou avançar, eu vou lutar, eu vou acreditar, eu vou insistir, eu vou persistir, eu vou tirar a força da minha fraqueza, porque eu não vou perder essa batalha, eu não vou perder essa batalha, muito pelo contrário, eu estou me levantando como libertador, alguém que vai mudar este contexto, essa realidade. Meu Deus, eu creio, com a força que o Senhor me dá, eu posso enfrentar qualquer coisa. Com a força que o Senhor me dá, eu posso enfrentar qualquer adversário. Com a força que o Senhor me dá, eu posso romper, eu posso avançar, eu posso progredir, eu posso vencer qualquer batalha. Diga isso para você 7 vezes: eu posso vencer qualquer batalha, 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 eu posso vencer qualquer batalha. A minha família, ela pode vencer
vencer qualquer batalha, eu posso vencer todas as minhas batalhas, porque eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que o Senhor vai me favorecer, eu sei que o Senhor vai curar o meu destino, vai mudar a minha história, eu sei que o Senhor está trabalhando para me levar para um nível mais alto. Então faça essa grande obra na vida dela, Senhor. Vai mudando agora, vai mudando agora, vai mudando agora, Senhor. Nós estamos preparados como Débora. Ela não titubeou, ela se levantou-se como uma mãe para Israel. Nós nos levantamos, eu me levanto como um pai para este povo, para lutar, porque eu acredito, nós não vamos nos entregar, nós não vamos desistir, nós não vamos abrir mão daquilo que o Senhor nos deu, é nosso, nós não vamos abrir mão daquilo que o Senhor nos entregou, pertence a nós, por isso a vitória é nossa, nós vamos prevalecer. O Senhor dá vitória, meu Deus, aos fracos, contra inimigos muito mais fortes, independente do contexto, não importa qual é o grau, meu Deus, da situação, a gravidade, o Senhor dá vitória sobre todos os problemas. Qual é o inimigo que hoje para você ele é mais forte do que você? Qual é o problema que diante de você parece ser maior do que você? Diga: isso pode até ser maior do que eu, mas não é maior do que o meu Deus. Por isso a vitória é minha, a vitória é minha, a vitória é minha, a vitória é minha. Meu Deus, eu peço, este é o momento de realizarmos grandes proezas. Não importa qual é o tamanho do problema, o nosso Deus, ele sempre será maior. Não importa qual é o tamanho das dívidas, o nosso Deus sempre será maior. Não importa qual é o tamanho da doença, o nosso Deus sempre será maior. Meu Deus, vai trazendo vitória, vai trazendo vitória, vai trazendo vitória, vai mudando a história dela, Senhor. Mude a história dela. Ela não foi chamada para dor, ela não foi chamada para humilhação, ela não foi chamada para vergonha, ela foi chamada para glorificar o teu santo nome por intermédio dos frutos que ela vai produzir. Então, meu Deus, eu oro juntamente com o teu povo. Eu quero profetizar mudanças, eu quero profetizar o impossível, assim como Débora disse: este é o dia que o Senhor está entregando o problema nas tuas mãos. Profetize sobre a tua vida. Este é o dia que eu estou saindo do lugar, este é o dia que eu estou avançando, este é o dia que eu estou progredindo, este é o dia que eu estou rompendo, este é o dia que eu vou viver o meu milagre, este é o dia que eu vou viver o impossível, este é o dia que eu vou viver aquilo que eu passei uma vida esperando. Este é o dia e o Senhor está indo à minha frente, o Senhor está indo para me conceder vitórias, o Senhor está indo. Eu quero profetizar juntamente com o teu povo, Senhor. É hora da mudança, é hora da mudança, é hora da transformação. A transformação não vai acontecer agora, porque eu acredito que o Senhor está marchando na nossa frente, o Senhor está marchando para nos conduzir para um lugar poderoso, para um lugar de honra, para um lugar de vitória. Obreiros, se dirijam até cada uma dessas pessoas, concorde com as vitórias dela e declare isso sobre a vida dela. Diga isso: este é o momento que o Senhor está te dando vitória, este é o momento que o Senhor está te favorecendo, este é o momento que Deus está te levantando, este é o momento que Ele está trazendo à existência aquilo que não existe, este é o momento que Ele vai fazer um rebuliço na tua vida, este é o momento, este é o teu momento, e tome posse conforme eles forem declarando sobre a vida de vocês. Diga isso: eu creio, este é o momento, esta é a hora, este é o momento da virada, este é o momento do impossível. O impossível vai acontecer. Eu declaro: seja curado agora, enfermos sejam curados, enfermos sejam curados. Eu repreendo você, enfermidade, enfermidade seque, enfermidade seque, sejam curados, sejam curados, sejam curadas agora. Isso é seu momento. Se posicione diante do mundo espiritual. Essa é uma batalha que Deus quer conceder a grande vitória. Ele vai se revelar de uma forma incrível, de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural. Ele vai fazer uma grande obra. Você estar aqui não é à toa, não é à toa que o Senhor te plantou neste lugar. Ele te plantou para você viver um tempo glorioso. Está chegando a tua hora, eu creio nisso. Está chegando a tua hora, está chegando o teu momento. A hora chegou, a hora é agora. Este ano não vai passar. Você vai viver aquilo que você não viveu. Você vai sorrir. Onde
onde você chorou por tantas vezes, você vai se alegrar, porque Deus vai te levantar, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai fazer uma grande obra, Ele vai mudar por completo, Ele vai reverter, Ele vai transformar. Isso. Não existe o tempo da derrota. Não existe o tempo da derrota. Nós podemos passar por momentos difíceis, mas o tempo da derrota não existe. A derrota, ela não vai fazer parte da tua vida. Ela não vai fazer parte da tua vida. A vergonha não fará parte da tua vida. Deus, Ele se levanta do seu trono para conceder grande vitória ao seu povo. Ele responde ao clamor do justo. Ele responde àqueles que o buscam em espírito e em verdade. Ele responde aos clamores de fé. Assim como Ele concedeu grande vitória a Asa, Ele vai conceder grande vitória a esta igreja. Ele vai conceder grande vitória a você. Ele vai curar o teu destino. Ele vai te levar para um outro nível. Você vai mudar de posição. Você vai sair deste lugar. Você vai sair. Parecia difícil demais, mas você vai ver. Deus vai realizar. Ele vai te dar vitória, como se todos os problemas fossem um só problema. Ele vai fazer. O impossível vai acontecer. Com a força que você tem, você pode vencer qualquer coisa. Você tem que repetir isso para você tantas vezes, até que entre. Com aquilo que tem em mim, eu posso vencer todas as minhas batalhas. Com aquilo que existe dentro de mim, eu posso avançar, eu posso progredir. Eu entro com aquilo que eu tenho, e o Senhor acrescenta tudo aquilo que eu não tenho. Você tem que crer no poder do Senhor a despeito de tudo, independente do contexto. Nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Não existe nada que Ele não possa fazer na sua vida. A tua vida vai contrariar todas as sentenças negativas que você recebeu. A tua vida vai contrariar diagnósticos negativos que você recebeu. Olha o que diz aqui no Salmo 18. Em minha aflição, clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro ao meu Deus. De seu santuário, Ele me ouviu. Meu clamor chegou a seus ouvidos. Diga isso junto comigo, por favor. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. Livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam. Eram fortes demais para mim. Vamos juntos, por favor, com a tua força. Posso atacar qualquer exército. Com o meu Deus, posso saltar qualquer muralha, qualquer obstáculo. Para aqueles que receberam diagnósticos médicos nada esperançosos, a enfermidade é uma muralha que você pode saltar, e eu declaro que você vai saltar cada uma delas. Você vai saltar cada uma dessas muralhas. Não existirão muros altos demais para você. Você vai poder dizer: estava lá, mas eu passei por cima. Tem batalhas que talvez você não tenha compartilhado com absolutamente ninguém. Só você e Deus sabe. Mas todos saberão, porque você vai compartilhar o seu testemunho. Você vai compartilhar. O seu testemunho será grandioso. Deus fará coisas grandiosas na sua vida. Ele vai reverter o irreversível. Ele vai mudar tudo na tua vida. Ele vai transformar esse cenário de vergonha, miséria, pobreza
enfermidade em um cenário de plenitude, vida longa, uma vida poderosa. Senhor, eu oro pela tua igreja. Eu creio no teu agir. Meu Deus, Asa clamou, nós clamamos. Asa creu, nós cremos. Por isso eu tenho a certeza que o teu povo viverá um tempo de grande vitória. Eu oro, meu Deus, por cada uma dessas pastas. Eu oro por cada um desses propósitos. Eu oro profetizando pela fé, meu Pai. O impossível vai acontecer. O que hoje está no pedaço de papel vai se tornar em algo concreto, palpável. O que hoje parece estar tão distante vai ser transformado em algo que ela vai poder ver, ela vai participar, ela vai sentir, ela vai entrar, ela vai viver essa glória maior. Eu oro profetizando. Este é um tempo de alegria nova. Este é o tempo em que o Senhor vai entregar tudo que você tem esperado. Ele vai favorecer e Ele vai agir de uma forma em que todas as suas expectativas serão superadas. Deus vai além. Eu te abençoo em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus em nome do Senhor Jesus.